Ontem a seleção brasileira enfrentou o Chile, meteu 3-0 e eu quero falar sobre a solução que o Carlo Ancelotti achou para um futebol brasileiro que a gente vem debatendo aqui, não tem o camisa 10. A gente vem debatendo sempre que tá difícil de formar meia armador. Acho que isso não só no Brasil, se você olhar, o Ancelotti mesmo falou essa semana que essa função de meia armador, aquele cara que joga no corredor central e pensa o jogo pelo corredor central, de fato é uma função que na própria formação da base, etc., é uma função que está ruindo, é uma função que tem desaparecido devagarzinho, e para isso você tem que achar solução. Não adianta todo treinador que passar por aqui dizer que você não tem essa peça, que essa peça não existe, e você reclamar disso. Então você precisa achar saída. E a saída que o professor Carlo Ancelotti achou, e me pareceu muito interessante, foi essa ideia do 4-2-4. Eu quero falar de algumas coisas, como o Paquetá, que voltou e fez gol. Quero falar sobre o Luiz Henrique, que jogou pra caramba, né? E aí acabou indo se esconder na Rússia. Acho que algumas coisas que são legais de falar. Ah, Felipe, eu não ligo muito para a seleção brasileira, Felipe, mas eu ligo, eu gosto. Tento gostar mais, né? Na verdade, eu tinha perdido um pouco do interesse pela seleção. Acho que com a volta, com a chegada do Carlo Ancelotti, me reacende alguma coisa, porque como eu estudo futebol, como eu gosto de ver o futebol pensado, trabalhado e tal, eu gosto de ver um trabalho de um cara que é hoje, se não o maior treinador da atualidade, pelo menos entre os cinco ele tá certamente, tá? Entre os cinco é indiscutível, se você quiser debater e tal, a gente pode, mas um cara que venceu tudo onde ele passou. E que visivelmente dá provas de que conseguiu enxergar o futebol brasileiro com um olhar claro. Eu debati até essa semana aqui, né, já pra gente começar a entrar direto no assunto, eu debati aqui no canal, nas nossas lives, sobre a ausência do tal camisa 10, né? Como é difícil você achar algum, pelo menos no nível de seleção. E aí a gente tentou lembrar aqui, a galera que estava no programa comigo foi tentando listar quem são os meias de fato, né? Meias do futebol brasileiro, brasileiros, óbvio, né? Não o Arrascaeta, que é uruguaio. Mas quem são esses meias? O Ganso é talvez o último dos moicanos, o meia clássico, camisa 10, que joga no corredor central, que pensa o jogo, que tem o passe genial, que bota a bola entre linha e tal. Mas não é nível de seleção pela idade e tudo mais, né? Óbvio. A gente pode falar, sei lá, do Alan Patrick também, que é um camisa 10, mas também é a mesma coisa, idade avançando, também não é nível de seleção para jogar numa seleção e disputar uma Copa do Mundo. Enfim, você tem alguns nomes que a gente pode lembrar aqui, mas são poucos, tá? Se você parar para pensar que a gente tem pelo menos 40 times de Série A e B, 60 times de Série A, B, C, tem muitos poucos camisas 10 clássicos, que você fala assim, esse aqui é um baita de um camisa 10. Até porque, como a gente tá falando, o futebol hoje você joga num conezinho invertido, né? E muitos dos meias armadores, eles estão jogando não no corredor central, eles jogam nos entrecorredores, né? Eles não estão na ponta e nem no centro, eles estão nos entrecorredores e geralmente você joga com dois ali. Então você tem um meia armando pela direita, que seria um camisa 8, e um camisa 8 armando pela esquerda. Na verdade, esses camisas 8 de hoje têm as características técnicas de passe, de qualidade, de precisão, etc., dos antigos camisas 10. É isso. Não é que não exista mais meia armador, não existe mais meia armador, talvez pelo corredor central. E aí, o Ancelotti precisava achar uma solução. Como a gente tem muitos camisas 8 no futebol brasileiro, né? Você tem muito camisa 8 bom, muito meia, que você fala assim, pô, esses caras são bons. Só que eles não funcionam sem o meia central se você tentar jogar num triângulo onde você precisa colocar essa bola no meia central. Esses caras têm que armar o jogo. E você precisa de uma saída. Onde o Brasil tem mais peça de qualidade? Amigos, ontem o Brasil entra com 4 jogadores de frente. O Brasil mete um 4-2-4 com 4 jogadores de frente, onde o Vinícius Júnior não tá nessa linha de 4, tá? O Vinícius Júnior, que brigou para ser o melhor jogador do mundo na temporada passada, e foi para alguns, para outros não foi, etc. Mas, cara, o melhor jogador do mundo não tava nessa linha de frente, que ontem jogou muita bola. E o Luiz Henrique, que para mim, tirando o Vinícius Júnior, o Luiz Henrique é disparado o melhor jogador da seleção brasileira, da frente ali. O Luiz Henrique entrou só no segundo tempo também. Então, assim, você tem muitas boas opções no teu setor ofensivo, na tua última linha. E aí, o que o Ancelotti fez? Muito parecido com o que o Felipe Luiz fez no Flamengo agora, quando ele estava sem o Arrascaeta e não tinha chegado o Saúl, Jorginho. É uma linha de 4 lá na frente. Por quê? Porque você aproxima os teus dois volantes, compacta as linhas. Os teus dois volantes, que eu tô te dizendo de novo, hoje em dia os volantes têm característica de meia, velho. Você pega Dela Cruz, você vai, é só raciocinar. Você vai pegar Jorginho, Saúl, esses caras armam o jogo. Se você aproxima eles da última linha, eles que vão armar o jogo, são eles que vão dar o passe entre linha. E é o que o Ancelotti faz, ele encurta as linhas, ele joga compacto,
Ele bota a seleção para compactar e vai trocar essa bola ali, vai fazer com que esses meias criem junto com os 4 homens de frente, que se movimentam o tempo inteiro e eles mesmos estavam criando jogadas, né? Um jogo muito bom do Estevão. O Martinelli talvez tenha sido mais apagado, mas assim, no geral, todo mundo lá da frente se movimentou tudo muito bem, todo mundo foi bem. O Bruno Guimarães jogou bem, e aí, enfim, você tem todo o encaixe desses 2 meias com os 4 homens de frente e você vê uma solução para que você tenha os melhores jogadores em campo. E ontem a gente viu os melhores jogadores em campo. Ah, Felipe, mas enfrentamos uma seleção chilena fraca. Sim, concordo. Talvez a pior seleção chilena da história. Isso é fato. Batata, a gente viu o Brasil sempre que acelerou o jogo e sempre que conseguiu emplacar as dinâmicas de troca de passe, de aproximação, sempre que o Brasil fez isso, o Chile não conseguiu ver a cor da bola, né? Não conseguia marcar, o time todo espaçado, aparentemente mal treinado, né? Então, assim, óbvio, tem uma seleção rival, tem um adversário fraco, bem fraco, mas o importante é lembrar que o trabalho da seleção ele tem que ser. A gente precisa analisar o trabalho da seleção pela seleção. E eu vejo uma clara evolução desde o primeiro dia do Ancelotti, quando eu falei assim: ó, primeiro ele vai fechar a casa. E ele, de fato, só fechou a casinha e falou: cara, meu irmão, hoje eu preciso classificar a seleção para a Copa do Mundo. E depois você começa a ver que o cara entende tanto de futebol que ele conseguiu, em pouco tempo, ver o que o Diniz. Ele conseguiu em pouco tempo ver o que o Dorival, ele conseguiu em pouco tempo ver o que o Tite não conseguiram ver, que a gente não tem meio armador. Ah, Felipe, mas talvez os outros tenham visto. Mas não fizeram nada. Os caras armavam o time com três jogadores, onde você tinha ali Bruno Guimarães, Paquetá, e, sei lá, Casemiro. Então, se você tinha 3 jogadores, você perdia o que você tem de melhor, que são os 4 homens de frente. Você tinha que tirar alguém da frente dos jogadores que realmente são bola, né? Dos caras que realmente são os melhores jogadores do futebol brasileiro, que são os nossos atacantes, os nossos pontas. Hoje eles estão sobrando. A gente fala atacante assim, não é de fato um 9, apesar de já ter o João Pedro hoje em dia, puta jogador, mas agora você vê um treinador que conseguiu enxergar o problema e trazer solução, porque talvez o Tite tenha visto, talvez o Diniz tenha visto, talvez o Dorival Júnior tenha visto, mas não adianta você ver e não fazer nada, não adianta você ver e não trazer uma solução, não adianta você ver e não dar uma alternativa. O que o Ancelotti faz é dar uma alternativa, por isso a gente fala que ele é, se não o maior, pelo menos entre os 5 maiores técnicos do futebol mundial, o Ancelotti é. E por isso é muito bom ele estar no futebol brasileiro, por isso é muito bom ter o Ancelotti aqui comandando a seleção brasileira. De fato, os nossos treinadores talvez não conseguissem achar uma solução, achar uma saída para ter uma seleção brasileira com os melhores jogadores em campo. Foi assim em 70, foi assim em 82, é sempre assim. As grandes seleções brasileiras, e essa talvez não vai ser uma grande seleção brasileira por causa da safra mesmo, mas ela pode ser muito melhor do que ela tem sido. O que os grandes treinadores dessas épocas faziam? Eles pegavam os melhores jogadores e se viravam para montar um sistema tático com os melhores jogadores. Era isso que eles faziam. Quando a gente fala sobre ser camaleão, sobre ser um cara com recurso, sobre ser um cara com opção, é isso, é você pegar a tua ideia. Qual a tua ideia? Eu gosto de jogar no 4-3-3, eu gosto de jogar no 3-5-2. Legal, você gosta, mas vem cá, dá para você fazer isso com as peças que tem no teu futebol hoje? É uma opção real? Não me parece que era. E aí, o bom treinador, ele vai pegar os melhores jogadores e aí depois ele vai inventar um sistema tático. Se precisar, ele vai criar uma nomenclatura nova. Se precisar, ele vai inventar um númerozinho ali para botar aqueles melhores jogadores em campo. É isso. Basicamente, você precisa, na seleção, você não tem desculpa. É diferente de um clube onde te dão certas peças e você tem que se virar com elas. Na seleção, amigos e amigas, você pode escolher os melhores e aí, a partir dos melhores, você montar o time para vencer. Quando você tiver 11 jogadores craques dentro de campo, quando você tiver 11 jogadores espetaculares dentro de campo, não importa o sistema. Provavelmente você vai ser melhor que o adversário. Não é que não importa o sistema, tá? Que senão fica parecendo muito anárquico e não é. Mas eu quero dizer que qualquer bom sistema tático com grandes jogadores vai funcionar. A prova tá aí ontem, de novo, adversário frágil, de novo. Precisamos repetir isso, talvez não no próximo jogo, que é a altitude, né? E a altitude dá meio que uma igualada, meio que balança ali, dá uma balançada na peneira e as coisas meio que se encaixam e parece que você tira um pouco da lógica do que eu tô falando, tudo de futebol e de tática, que quando você joga na altitude meio que você tira tudo do contexto. Agora, vai ter que botar em prática lá na frente e vai ter que repetir isso
com mais contra alguém mais forte. Vamos ver. Eu acredito sim, tá? Acho que o Ancelotti tem essa competência. Acho que o Ancelotti está chegando na seleção não para pensar num trabalho a longo prazo no futebol brasileiro, mas para ser campeão da Copa do Mundo ano que vem. Eu começo a acreditar, tá? Eu começo a acreditar de verdade. Eu vejo um caminho de alguém que sabe o que está fazendo e que principalmente resolveu, meus amigos e minhas amigas, comprar um carisma com o torcedor, resolveu ser um treinador que explica o que está fazendo, resolveu ser um cara de não confrontamento, resolveu ser um cara de paciência, de ouvir o torcedor, ouvir a reclamação e explicar para o torcedor o que ele está fazendo. Para mim, o Ancelotti, mesmo antes dos resultados da Copa, etc., eu já te digo, foi um achado da CBF, foi um achado do futebol brasileiro no momento certo, na hora certa. A gente precisava disso até para provar para os nossos treinadores que o cara, quando ele é competente taticamente, quando ele estuda futebol, ele vai fazer um trabalho melhor. Porque tem muito treinador brasileiro que tem ojeriza a estudar. Tem muito treinador brasileiro que tem um pé atrás quando você fala assim, ó, vai estudar, cara, vai melhorar, vai evoluir taticamente. A gente é futebol brasileiro, eles é que tem que mirar na gente, a gente não pode perder nossa característica. Que bom que temos um treinador estudioso, que bom que temos o Ancelotti na seleção e que bom que vencemos ontem, porque eu fiquei feliz. Tá na hora da gente tentar fazer aí uma conexão de volta com a seleção brasileira, porque eu vivi isso, tá? Eu vivi bastante isso em 94, vivi em 2002 e fico triste da gente não ter mais essa conexão com a seleção brasileira. E tô te falando que eu também não tenho. Tô tentando recuperar agora, acho que o Ancelotti tá me animando de novo. Você gostou do jogo? Você viu? Você pelo menos conseguiu assistir? Depois de muito tempo, só assim, falei, pelo menos eu vi. Felipe, pelo menos eu me interessei para ver os melhores momentos, porque é assim que a gente vai voltando a, quem sabe, formar essa conexão de novo com a seleção brasileira. E Luiz Henrique, só para fechar, velho, joga bola demais, hein, irmão? Por que você foi se esconder na Rússia, velho? Por quê? Por quê? Por quê? Você joga bola demais, irmão. Tu tinha que estar no time gigante da Europa. Esquece, irmão. Foi se esconder na Rússia. Bom, pelo menos você vai aparecer na seleção. A gente fica feliz aí de te ver, que é muito bom jogador, hein, Luiz? Puta que parola. Puta que parola. Ai, ai. É isso. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e ajuda o canal do Felipe Fontoura a crescer aí, porque a gente quer chegar a muita gente falando de futebol com clubismo sempre, mas também com inteligência. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui. Tchau. Vapo.